Jefté é ser filho de uma prostituta. Mas eu queria que alguém aqui me explicasse aonde é pecado você ser filho de alguém, aonde você escolhe ser filho de alguém. Sendo bom ou sendo ruim, você nasceu e ponto, e acabou. E o que interessa é que agora ele não é mais o homem que deve ser considerado o filho de uma meretriz, o filho de uma mulher da vida. Ele deve ser considerado que a palavra chama ele, que é um homem valente e um homem valoroso. Essas duas características devem estar conosco, porque a gente pode dissociar as duas. Você pode ser valoroso e não pode ser valente, e você pode ser valente e pode não ser valoroso. São duas coisas distintas, porque uma vez que você é valente, você tem coragem, você tem braveza, você tem coragem de ir à luta, de ir ao combate, de vencer o combate. Se você perder, você tem a humildade de reconhecer que perdeu e tentar lutar por uma batalha melhor para você obter a vitória. Esse é um homem valente, é um homem que não se detém. É o que Deus quer que eu e você sejamos nessa noite, homens e mulheres valentes na sua presença. A valentia não é de você ir e devolver aquilo que o mundo ofereceu para você. Se foi uma dívida, se foi um puxão de tapete, se foi até um tapa na cara, aleluia. Você ser valente na presença do Senhor é você usar as armas que você tem, que é a sua consagração, o seu louvor, a palavra, e combater as hostes espirituais da maldade. Isso é a valentia. Mas quando a gente fala de valor, que ele era um homem valoroso, aí já é outra coisa diferente da valentia. Já mostra, se você fala que uma pessoa é valorosa, você mostra que é uma pessoa honesta, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que ama, é um homem valoroso. Eu posso pegar um homem valoroso que ele corre de todas as batalhas, que ele é medroso, ele não é valente. Eu posso pegar um valente que ele peleja, ele é pau toda hora, ele, qualquer lugar que ele vai, ele peleja, ele luta, ele guerreia, mas ele não é valoroso. Ele simplesmente vai à luta. Tanto a gente vê que tem aí o mundo lutando com um monte de soldado valente, mas só que às vezes não é valoroso. Quando essas duas características se unem, sempre alguém vai se opor. Quando um homem valoroso e valente se levanta, sempre alguém que é o contrário vai se opor. Mas só que se tem valente e valoroso aqui hoje, essa noite, Deus está fazendo a maldição virar bênção na sua vida. É aí que você entende a mensagem dessa noite, que por mais curta que seja, vai provocar um terremoto no mundo espiritual. E você pode acreditar que se você tem valentia e se você tem valor no seu coração, não importa quem se levante do lado de fora ou do lado de dentro da casa, como foi com Jefté, a maldição que jogaram em você vai se tornar em bênção nas mãos do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Por isso, para que a gente prossiga a história, Jefté, ele é repelido pelos seus irmãos. Os seus irmãos que se acham melhores porque eles são filhos da mesma, não, você, a sua origem é uma meretriz. A sua origem é uma mulher que não presta. A sua origem é uma mulher que ninguém conhece, que ninguém não quer nem saber, porque é uma mulher da vida, como a gente pode chamar nos dias de hoje. Mas a Bíblia, até no Antigo Testamento, já usa a palavra prostituta para mostrar quem é quem. Só que quando a gente vê isso, a gente vê que eles não se importam com quem Jefté é hoje. Eles se importam com quem Jefté era. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam: não, você não, porque você veio de lá daquele lugar. Não, você não, porque você era desse jeito. Não, você não, porque você se comportava desse jeito. Não, você não, porque quem te ensinou é aquele que tá lá. Mas pouco importa de quem veio, pouco importa a origem, pouco importa onde era. Isso é má do esquecimento. O que importa é que hoje aquilo lá já não existe mais. O vínculo com a prostituição não existe mais apenas. Ele nunca teve. O que importa é que a partir daquele momento, Jefté, se entendendo como um homem maduro, ele é um homem valente e valoroso na presença do exército que serve ao Senhor. Uma vez que você é valente e valoroso, você ser filho de quem é filho, você andava com quem andava, a sua origem pouco importa. O que importa é quem você é hoje. Não deixa ninguém alterar quem você é hoje, porque se alguém altera esse valor ou essa valentia, vão te vincular mais ainda a você ter sido filho de uma prostituta, o que pouco importa na verdade. A gente entende os seres humanos, segundo a carta aos Romanos, como todos pecadores, todos destituídos da glória de Deus, todos afastados da glória de Deus, simplesmente pelo fato de nascer no pecado, de ser humano. Você já é pecaminoso, você necessita, desde o momento que você nasce ou até antes da concepção, por oração da mãe, pouco importa. O que importa é que você necessita se arrepender e do sangue de Jesus a sua vida inteira. Você não pode em momento nenhum, você pode ser o bispo, o apóstolo, o
pastor, você não pode se considerar lavado o suficiente para ser melhor do que alguém. Você sempre vai precisar se converter, você sempre vai precisar se lavar, você sempre vai precisar ser limpo, você sempre vai precisar parar de pecar, porque a sua natureza é essa. E talvez uma das ofensas mais fortes que existem no mundo foi criada aqui, quando eles ficam chamando Jefité de filho de prostituta, toda hora chamando, até que uma hora eles repetem a Jefité e falam: você não vai herdar o reino do nosso pai, você não vai herdar a casa do nosso pai, você não vale nada, você não vai herdar o que Gileade vai deixar para nós. Às vezes alguém de dentro da casa fala para você: você não vai herdar o que Deus tem para você, porque você veio de lá. Mas se você veio de lá, isso pouco importa. O que importa é que hoje você é valente e valoroso. E os irmãos e irmãs talvez de Jefité não são mencionados, talvez porque eles não tinham nem valentia nem valor. Mas você que tem valentia e tem valor na presença do Senhor, você é mencionada, porque você faz a diferença. Aleluia, Jesus. Uma vez que eles repetem a Jefité, a palavra de Deus diz que Jefité fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. A terra de Tobi não tem muita explicação, a não ser que alguém tenha estudado mais do que eu procurei do que eu achei. A terra de Tobi só se relaciona com pessoas que não têm nada, pessoas que não são nada, pessoas que não valem nada. Algumas bíblias vão falar homens desordeiros, algumas bíblias vão falar a minha fala homens levianos, algumas falam homens desordeiros. E semelhante à caverna de Adulão, onde Davi achou pessoas que também não valiam nada perante, às vezes eles mesmos, às vezes perante a sociedade. Só que aqui a gente entende que Jefité foge da presença dos seus irmãos, da casa do seu pai, que é quem mais importa na história, no contexto geral. Ele foge dessa casa e ele vai para Tobi, ele vai para uma terra onde ninguém vale nada, ele vai para uma terra onde todo mundo é leviano. Ele foge. Às vezes, imagina, se você chega do trabalho cansado, ou da igreja que seja, de algum lugar cansado, o lugar que você mais busca refúgio é dentro da sua casa. Só que Jefité não tinha isso. A gente chama ele de valente, não é porque ele ficava em casa. Um homem valente tem que colocar a valentia à prova. Então a gente entende Jefité como um homem de guerra, como um homem de peleja, talvez como um homem de combate, no mínimo, atrás dos bastidores. Só que quando a gente vê Jefité chegando ao ponto de ter que fugir de casa, ele vai ter que mostrar essa valentia fora de casa também. Às vezes a gente é valente dentro do exército, às vezes a gente é valoroso dentro do exército, mas e fora do exército, como é que você se comporta? Quando Jefité não acha esse refúgio dentro de casa, o que é muito triste, porque supõe-se que a sua família tem que ser a sua base, a de Jefité no caso não foi. Ele foi ter que ir para a casa de Tobi, onde ninguém vale nada, talvez o lugar não valia nada. Só que lá a palavra diz que homens levianos se juntaram com Jefité e saíam com ele. Em outras explanações, exegeses e coisas teológicas bem mais profundas, diz que Jefité vira o líder daqueles homens. O que a gente consegue entender com isso? Que se você é valente e valoroso por dentro, mesmo estando fora, essa valentia e esse valor refletem, e você vai liderar aqueles que não valem nada e fazer eles valerem alguma coisa. Se Deus colocou luz dentro de você, dentro da casa, é para essa luz refletir lá fora. Porque dentro da casa supõe-se que tem outras pessoas com luz, então não tem a mesma importância de você brilhar lá fora. Só que se Deus colocou um aperto para você sair de casa, talvez o capítulo 11 seja apenas para mostrar que esse povo de Tobi foi convertido por causa de Jefité. Talvez eles viraram valiosos por causa de Jefité, talvez eles viraram valentes por causa de Jefité. Deus não quer apenas que você seja valente e valoroso, Deus quer que você torne alguém valente e valoroso. Aleluia. E saíam com ele. No verso 3 diz que saíam com eles, saíam com Jefité, vira sinônimo de que eles andavam com ele o tempo todo. Sabendo que Jefité é um homem valoroso, um homem que tem valores, ele não deixa ninguém para trás. Um homem que tem valores dentro de si, ele não abandona ninguém. Se a gente for levar ao pé da letra de que Jefité era um homem valente e valoroso, como a palavra de Deus diz para nós, ele não deixa ninguém para trás. No verso 4 diz que os amonitas foram lutar contra Israel. Um exército muito forte, não temos tempo para falar sobre eles, mas o povo de Israel começou a passar sufoco por causa disso. Os homens de guerra de Israel precisavam de alguém que estava no exército e não está mais. A palavra de Deus diz, para resumir a história, que os anciões de Gileade
vão até Tobi procurar Jefité, porque eles precisam de Jefité no exército para vencer. Eles chegam até Tobi, a Bíblia não explica como eles encontram, mas eles chegam até Tobi, olham para Jefité e falam o seguinte: Jefité, nós precisamos de você, porque o nosso exército está perdendo para os amonitas. Nós ainda precisamos do homem valente e valoroso dentro da casa. Se você está entendendo, alguém que tentou te colocar para correr vai ter que te chamar de volta. Alguém que falou que você não valia nada vai precisar de você para a guerra. Alguém que falou que você não presta para nada vai na sua casa ou para pedir um açúcar, ou para pedir uma oração, ou para pedir um dinheiro. Mas quando não era interessante, não valia nada. Se hoje vale, faça igual Jefité, retorne e faça o povo de Deus vencer a peleja. Aleluia! Glória! Jefité fica meio relutante. Ele fala: mas não foram vocês que me abandonaram? Mas não foram vocês que me jogaram para fora da casa? Pouco mais pra frente fala que ele fala o seguinte: vocês que me jogaram para fora, pra que vocês me querem agora? Pra que eu sou útil agora? Vocês me jogaram aonde não vale nada. Vocês me fizeram fugir. Os anciões de Gileade, de forma resumida, eu tenho certeza que essa conversa foi bem mais longa do que isso. Só que os anciões de Gileade falam o seguinte: se você voltar e se você vencer a peleja, você vai ser o líder do exército. Irmãos, a gente encontra um homem que ele é apresentado no primeiro versículo da sua história como filho de uma prostituta, menos de 10 versículos para frente, sendo chamado de cabeça de exército. Isso Deus fala para nós, que em menos de 10 versículos uma história foi mudada, um nome foi mudado. Talvez hoje você não vale nada, talvez hoje você não mora num lugar que não vale nada, talvez hoje te expulsaram. Só que quem sabe amanhã, quem sabe hoje à tarde, quem sabe na madrugada, quem sabe chega um WhatsApp, quem sabe 10 versículos depois ou antes, Deus vai levantar anciões para te chamar de volta. E se o exército vencer, porque você tem capacidade para isso, você vai virar cabeça. Você era cauda, você não valia, mas hoje você não só vale, mas você manda em quem vale junto com Aleluia! Aleluia! Uma vez que isso é verdade, uma vez que Jefité volta, a gente consegue entender. É lógico que tem outro contexto de Balaão ter amaldiçoado o povo, onde a gente leu lá em Neemias 13. Só que aquele trecho que Deus converte a maldição em bênção, ele é muito frequente na Bíblia. A Rita estava comigo, eu preguei numa campanha no lar, e Deus converteu a maldição em bênção. Em outro contexto, Deus converteu a maldição em bênção também na vida de Jefté. Deus converteu a maldição em bênção também na vida dos gileaditas, porque sem Jefté eles não iam vencer. Era só uma peça, mas ainda assim foi essencial para o exército vencer. Mas eu não sei cantar, não presto para nada, vou sair da igreja. Mas eu não sei pregar, não presto para nada, vou sair da igreja. Mas eu não sei dirigir, não presto para nada, eu só erro, vou sair da... Irmão, se você é valente e valoroso, permanece, porque uma peça pode ser importante para o exército inteiro. Quem disse que o exército de Deus era, o exército de Israel era 3 pessoas, eram 4, Jefité era uma delas. Era um exército grande, Jefité era apenas um, e ainda assim foi essencial a ponto dos anciões irem buscar ele em Tobi. Irmãos, isso é terrível na terra, sabe por quê? Porque quem expulsou Jefité não foi buscar ele. Os irmãos de Jefité não foram para Tobi. Os irmãos de Jefité não estavam lá. Quem chegou foi os anciões. Irmãos, alguém menor até te expulsou, mas Deus vai levantar alguém grande para te chamar de volta. Os seus irmãos iguais a você até falaram que você não vale nada e te jogaram para fora, mas Deus vai levantar alguém que manda neles e vai te buscar no calabouço onde você está, e aquela maldição vai virar bênção para a glória de Deus. Aleluia! Talvez você até se convence de que você não vale nada, mas tira isso da sua cabeça, porque até a tentativa de maldição, ela vira bênção na minha e na sua vida. Uma vez que acontece isso, a gente consegue conjecturar, irmãos. Que uma vez eu vi que se você é pregador e você lê, você não fere as escrituras e você pensa, você pode conjecturar. Irmãos, uma vez que o povo de Tobi andava com Jefté e ele era um homem valoroso, ele era líder deles, quando os anciões chamavam de volta,
Ei, vem para Gileade, nós vamos vencer. O povo de Gileade não era um povo miserável, não era um povo pobre, não era um povo de poucas condições. Os anciões foram até Jefté para poder chamar ele para Tob. Ele estava com aquele pequeno exército de homens que não valiam nada, que talvez ele treinou, talvez ele ensinou, talvez ele pregou, não sei, que ele ensinou aquelas pessoas com aquela valentia e valor que ele tinha dentro de si. Ele chama essas pessoas para vir com ele, é assim que eu acredito. Porque se alguém tirou você do calabouço, se tem alguém lá que você pode salvar, você vai salvar também. Se Deus colocou você numa situação onde você vai ficar próximo de pessoas que desacreditam da vida, que são levianos, que são desordeiros, que são desacreditados, Deus te dá a oportunidade de voltar para casa onde alguém vale alguma coisa, onde alguém tem um exército, onde alguém tem uma casa, onde alguém tem lei. Você vai querer chamar essas pessoas também. Então a gente consegue colocar a aplicação dessa palavra também nos homens levianos. Eles não valiam nada, eles não eram ninguém, eles moravam na terra de Tob, que era um lugar que não valia nada aparentemente. Só que quando chega um homem valente e valoroso no lugar, aquela maldição de lugar se torna em bênção, porque aqueles homens saem dessa terra e seguem Jefté, se a gente puder falar. Esses homens não valiam nada, mas chegou um homem que veio resgatá-los para eles poderem valer alguma coisa. Deus é Deus que pega quem considera-se nada, ou que foi considerado nada, e transforma em alguém importante para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Quando Jefté chega, ele vence a batalha, ele se torna o cabeça e o nome do Senhor é glorificado. A gente consegue entender, irmãos, que se você estava em situação desesperadora, se você estava em situação onde te jogaram para fora, onde até te comprimiram a ponto de você querer fugir como fez Jefté, não desanima, não se deixa levar, não se deixa ser enganado pelo diabo, que vai falar para você: ó, tá vendo, esse povo te traiu, traiu outros. Esse povo te enganou, engana outros. Não, o mesmo brilho que ele tinha dentro da casa, ele manteve o mesmo brilho lá fora. E foi o importante para poder levar uma mensagem de valentia e de valor, que talvez salvou, que iluminou aquelas pessoas e depois mostrou para aqueles gileaditas que Deus é Deus na terra e levanta aquele que é considerado nada. Irmãos, pode ser até que você desacreditou de tudo e de todos, porque tem gente, já foi falado na nossa igreja recentemente, que tem gente que, porque vai, sei lá, tirar uma carta, um vestibular, ele se frustra e não consegue nada na vida, ele já acaba as suas esperanças, ele não acredita mais em nada. Mas tem esperança, irmão. Você não fala quanto tempo Jefté passou em Tob, mas eu acredito que foi no mínimo mais do que um dia. Se você está dormindo num lugar que vale nada, espere que uma hora vão bater na sua porta. Não vai ser aquele que te expulsou, porque ele não tem poder para nada. Vai ser uma pessoa de poder maior. Deus está levantando anciões para bater na sua porta, pessoas importantes para bater na sua porta, talvez te mandar uma mensagem, talvez te ligar, talvez te encontrar na rua e te chamar de volta. Ei, volta para casa que a gente precisa de você. Não foi culpa nossa você sair, mas a gente precisa de você. O exército de Deus precisa de você. Então não desacredita, porque quando Deus envia alguém para um lugar que não vale nada, é porque ele está no controle de tudo. Jefté foi enviado para um lugar onde as pessoas não valiam nada, um lugar onde todo mundo era desconsiderado, onde todo mundo não valia nada. Ele foi considerado filho de uma meretriz, ele foi jogado fora, mas ele pode falar o seguinte, ele pode cantar esse hino que foi cantado pelos varões, ele pode falar que ele estava mal, mas que ele está bem hoje, que ele era considerado filho de uma prostituta ontem, mas que hoje ele é o líder do exército de Israel. Ele pode ser chamado de alguém que não vai herdar o reino do seu pai ontem, mas hoje ele é luz brilhando em Tob, para aquele que não tinha esperança, ter esperança e ser chamado junto para Gileade com ele. Tenha fé. Tenha fé. Pode ser que te jogaram fora e essa pessoa até valia um pouquinho mais do que você.
Só que irmão de Jefité não é nada comparado com o ancião. Aquele que manda, aquele que ordena, aquele que Deus colocou autoridade, vai olhar para você diferentemente de como olhou para aqueles. Porque se aqueles consideram-se melhor a ponto de repelir alguém, Deus está levantando o ancião para mostrar que quanto mais humilhado você é na presença dele, mais exaltado você é na casa dele. Aleluia. Que Deus abençoe. Essa foi a palavra que Deus colocara ao meu coração. Aleluia, meu